Fala, meus queridos! Hoje eu vou gravar aquele vídeo que vocês pediram tanto no canal. Há 9 dias atrás, eu soltei esse vídeo analisando o BB Seguridade. Vocês pediram, pô, faz um vídeo aí comparando BB Seguridade e Caixa Seguridade. Porque atualmente, tanto BB Seguridade... Meu Google já é até viciado em ler RI, ó. Já digito BB Seguridade e já vem um RI na frente. Porque nos últimos dias, BB Seguridade caiu aí 24% e não foi diferente também com Caixa Seguridade. Também tivemos uma queda do topo até agora de 20%. Já deu uma recuperada no caso da Caixa, mas caiu 15% também. A gente leu o relatório de BB Seguridade, você entendeu o motivo da queda, inclusive lá a gente calculou o preço teto projetivo de BB Seguridade, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora em Caixa Seguridade. Então eu já tô com todos os documentos abertos aqui sobre o que eu quero falar com você, só que hoje eu quero te ensinar uma coisa nova. Eu quero te ensinar sobre o PEG Rate, que eu já falei com vocês aqui no canal. A gente vai calcular para comparar essas duas empresas, e eu quero te ensinar um novo rate, que é o PEG com Y no final, que vem de yield, que era muito utilizado pelo Peter Lynch. O PEG Rate também foi Peter Lynch que começou a divulgar isso aí, usou como um valuation mesmo, que é basicamente um indicador, e aí o PEG Rate já era um modelo de valuation do Peter Lynch. Então a gente vai aprender tudo nessa aula hoje. Eu preciso que você anote. A gente vai ver resultado da Caixa Seguridade, vamos calcular o preço teto projetivo olhando para dividendos da BB Seguridade. Depois a gente vai comparar BB Seguridade e Caixa Seguridade, tanto no PEG Rate quanto no PEG Rate, que eu considero também os dividendos, porque as duas empresas são grandes pagadores de dividendos. Seria realmente ruim a gente desconsiderar esse dividendo usando só o PEG Rate, que usa só PL crescimento possível da empresa. Então você vai aprender coisa pra caramba nesse vídeo. Não vai ser só aqueles vídeos de comparação modinha aí de uma empresa com outra. Você vai aprender sempre alguma coisa nova aqui nesse canal, meu amigo. Se no final eu não te ensinei nada, pelo menos café junto que você tomou comigo. Então deixa o like aí no canal, se inscreve, que eu tenho certeza que você chegou aí no melhor canal de YouTube se você quiser aprender de verdade. Entretenimento no mundo dos investimentos, no nicho de investimentos, talvez eu não seja o melhor, mas para aprender aqui eu vou te honrar. Então, baixando aqui a apresentação de resultados, não precisa assustar, não são 66 partes, né? Porque metade é português, metade é inglês e metade da metade é apêndice. Então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer essa leitura aqui e depois eu quero te mostrar algumas coisinhas ali no release de resultados, tá? Então, segundo trimestre, novo recorde aí que eles bateram de prêmios emitidos, e realmente a Caixa Seguridade tá batendo recorde atrás de recorde de prêmio emitido. O grande forte da Caixa Seguridade é o habitacional. Isso aqui, do mesmo jeito que na BB Seguridade é o rural, na Caixa Seguridade é o habitacional. BB Seguridade se beneficia do Banco do Brasil para emitir os prêmios de vendas de seguros para o agro, porque lá já tem muito empréstimo para o agro, e a Caixa Seguridade é o contrário. Ela não se beneficia do agro, porque ela fica embutida no sistema da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica financia muito o quê? Exatamente, é casa, né? Então vai ser mais venda de seguro habitacional. E aí aqui eu já quero te ensinar duas coisas diferentes. Muita gente confunde o seguro habitacional com o seguro residencial, porque parece a mesma coisa, né? Pô, eu habito no mesmo lugar onde é a minha residência, teoricamente é a mesma coisa. Só que aqui tem uma diferença. O seguro habitacional é um seguro obrigatório para quem está fazendo financiamento. Então você vai lá e vai financiar a sua casa, é obrigatório você contratar o seguro habitacional, porque o seguro habitacional não é para defender você, é para defender o imóvel enquanto ele está financiado. Porque pensa comigo, quando você vai lá pegar o dinheiro emprestado lá na Caixa Econômica, a Caixa Econômica te empresta esse dinheiro subsidiado, por isso que sai tanto empréstimo de casa na Caixa Econômica, né? Porque é subsidiado com FGTS, BNDES, enfim. Então fica mais barato para você financiar lá. Quando você financia lá, a Caixa Econômica vai falar assim, pô, já tô ganhando dinheiro em pouquinho, porque eu tô cobrando poucos juros dele. Afinal, é esse o meu papel aqui como fornecedora subsidiada de crédito. Então eu preciso ter a segurança, pelo menos, de que se ele não me pagar, já que ele já tá me pagando pouco, se ele não me pagar, eu tenho uma segurança muito boa. Qual que é a segurança boa? Qual que é a garantia mais eficiente? É a alienação fiduciária. Já ensinei isso para você aqui em fundos imobiliários também. A alienação fiduciária é, por exemplo, financiei a casa, tô morando aqui na casa, não paguei o banco vem e me toma a casa. E aí, o habitacional, o seguro habitacional é justamente para isso. Para o banco ter a segurança de que durante o financiamento não vai acontecer nada com a casa. Eu que fiz o financiamento falecer, o seguro quita o empréstimo para a Caixa Econômica. Então o primeiro ponto é esse. O habitacional te dá seguro caso você venha a faltar, quitar o empréstimo. E segundo ponto, ele também faz o seguro da casa contra incêndio, algum problema com a casa, porque a casa é do banco. Enquanto você não pagou, a casa é do banco. Então o banco tem interesse em proteger, e aí ele coloca você para pagar essa proteção para ele. Afinal, você está fazendo financiamento lá. Então esse é o seguro habitacional.
habitacional. O que é o seguro residencial? Que é um pouquinho diferente. Serve para a mesma coisa. Então, quando você faz um seguro residencial, e aí ele é opcional, o residencial é opcional. Você faz se você quiser. O habitacional não é obrigatório. O residencial, eu faço um seguro, por exemplo, aqui na minha casa tem um estúdio. Se alguém entrar aqui e roubar os estúdios, as coisas do estúdio e tal, o habitacional não tá nem aí com isso, porque o habitacional tá protegendo o imóvel, não o que tem dentro do imóvel. Então, o residencial protege os bens materiais da pessoa dentro do imóvel, inclusive o próprio imóvel também. Então, enchentes, se a minha casa não tá financiada, eu não tenho mais o habitacional. A casa é minha, já não pago mais seguro habitacional, mas eu tenho que pagar um residencial se eu quero proteger de incêndio, porque agora eu tô protegendo o meu bem material para mim mesmo. E aí, no caso, é o residencial aqui que entra na vez, né? Então, o habitacional sempre terá prêmios emitidos mais altos, porque de todas as casas financiadas, todas precisam ter o habitacional, mas nem todas precisam ter o residencial. O residencial é opcional. Então aqui ele está falando que teve recorde histórico na habitacional e residencial, aumentou aí 12% do trimestre anterior para este trimestre e do semestre anterior para este semestre, né? Comparando os mesmos períodos do ano passado, e o residencial 22% e 24% no semestre, bastante, né? 41% a mais nas emissões residenciais acoplado ao habitacional, correspondendo a 10% de emissão no trimestre, bastante. E tivemos outra coisa também que é muito importante, não é só fazer o seguro, mas ficar renovando ele. O mais importante para segurador de carro não é você ter um ano de seguro, é você ficar renovando esse seguro. E aqui 10%, ó, aumento de quando vem PP, que é pontos percentuais. Então 10,9% no índice de renovação aumentou aí no residencial do segundo tri de 2025 em comparação ao segundo tri de 2024. E ele disse aqui que teve sucesso na campanha Parcela no Bolso, ou seja, diminuindo ali um pouco da parcela, alongando mais isso aí para poder fazer as emissões ali dos residenciais. No caso da Previdência, o que aconteceu? Também teve aumento nos prêmios, aumentou as reservas e aumentou os prêmios emitidos no seguro de vida, mais 13,4% nas reservas e mais 1% no seguro de vida. Seguro de vida é algo muito pouco falado, né? Vocês querem que eu faça um vídeo sobre seguro de vida? Se vale a pena você ter, se a partir de quanto de dinheiro que você ganha mensal vale a pena e qual seria o prêmio que seria necessário para que você vinha a falecer, o quanto que faria sentido você fazer esse seguro para você entregar para sua família. Se vocês quiserem um estudo mais específico sobre seguro de vida, para ver se você aí precisa fazer um seguro de vida ou não, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo aí específico sobre seguro de vida. Não sei se você tem interesse nisso, né? Ou se você quer que eu fique só lendo relatório aqui no canal. E a gente teve o braço de consórcio e capitalização também. Então, do mesmo jeito da BB Seguridade, ó, tem até um lobinho guará aqui, ó. Olha, essa notinha aqui, ela é rara, viu? Mesma coisa da BB Seguridade. Tem o braço da corretora, tem os braços das capitalizadoras, que é capitalização, previdência, essas coisas. E depois tem a parte de seguros. Seguro BB Seguridade é mais rural, o seguro aqui é mais habitacional, apesar de ter todos os braços de seguros, né? E o consórcio, ele também é um braço das seguradoras, né? Você tem um modelo de negócio de consórcio. Então, emissão de carta de crédito aqui, 5,3 bi de emissão de carta de crédito. Aumentou pra caramba essa parte de consórcios aqui. Aumento de 52% de carta de crédito emitida para imóvel no segundo tri de 2025 para o segundo tri de 2024, né? 69% de bens entregues, montante de 600 milhões e a capitalização subiu 46% na modalidade de pagamento mensal, representando 95% da arrecadação do segundo trimestre de 2025. Então, tudo subiu, né? Até agora tá tudo certo. Habitacional subiu o prêmio, residencial subiu o prêmio, previdência subiu reserva e subiu captação, vida subiu o prêmio, consórcio subiu emissão de carta de crédito. Como que a seguradora ganha dinheiro com consórcio? Com taxa de administração. Não cobra juros, mas cobra taxa de administração. Então, se tá emitindo mais, tem mais taxa de administração. E na parte da capitalização também aumentou pra caramba a arrecadação aí, né? Então, vamos agora pro resultado da empresa. A gente sabe que o modelo de negócio da empresa tá funcionando bem porque tá dando tudo certo, tá aumentando, tá crescendo, então tá dando certo o modelo de negócio. As práticas aplicadas pela Caixa de Seguridade para poder tentar captar mais deu certo, para poder tentar emitir mais prêmio deu certo, e aí eles conseguiram um resultado muito bom. Então vamos para os destaques do resultado. 1 bi de lucro gerencial, 35% acima do segundo tri de 2024, inclusive foi 1 bi de lucro no trimestre passado também, mais ou menos isso aí vai ser a geração de lucro, pelo tamanho que a Caixa de Seguridade está hoje, vai ser mais ou menos essa geração de lucro trimestral, vai subindo um pouquinho, se tudo continuar bem, vai subindo 50 milhões, 30 milhões, 20 milhões por trimestre, mas basicamente isso aqui é aí o lucro líquido provável para este ano, trimestralmente falando, e pagou dividendos de 960 mil, ou seja, 92% de payout. Eu quero que você grave esse payout aqui, porque a gente vai usar isso aqui para calcular o PEG rate depois, tá? Então grave esse payout aí, 92,2%. Teve 1,4 bi
de receita operacional. Perceba o quanto a margem é grande, né? 1,4 bi de receita operacional, 1 bi de lucro líquido. A margem é muito boa, né? Então aumentou receita, logo aumentou o lucro também. E o ROI, 69%. Também quero que você grave este ROI aqui, porque eu vou te ensinar 3 formas de você olhar o ROI, tá? Vou te ensinar 3 formas. Inclusive anota aí no seu papelzinho. Se você assiste os meus vídeos sem papelzinho, tá fazendo errado. Tem 3 formas da gente calcular o ROI de uma empresa. Como que é o ROI, a fórmula do ROI? Exatamente, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Isso aqui é a fórmula do ROI. Então, uma das formas da gente calcular é justamente a gente usar essa fórmula aqui. Ué, Léo, quer dizer que a Caixa Seguridade lá não tá usando essa forma? Calma. Às vezes tem alguns enquadramentos. Eu já expliquei para vocês sobre viés de framing também. O lucro líquido aqui, a maneira que eu mais gosto de calcular é o projetivo. Então, a gente pega o projetivo do lucro líquido, vai lá no balanço patrimonial, vê o patrimônio líquido da empresa e calcula o ROI projetivo. ROI projetivo. Esse aqui é o jeito que eu mais gosto de calcular e eu vou te ensinar aqui nessa aula de hoje, beleza? Segunda forma de calcular o ROI é você ir nos consolidadores de dados e pega o ROI médio. Então você vai ver o ROI deste ano, vai ver o ROI do ano passado, vai ver o ROI na época de crise, e você pega o ROI médio. Qual que é a média? Normalmente o ROI vai estar alto, baixo, aí você vai lá e pega a média do ROI médio. E a terceira forma é você confiar no relatório e pegar ali o ROI enquadrado para você, que é o ROI do exercício. ROI do exercício. E o que é esse ROI do exercício? Eu tô levando em consideração uma janela específica de tempo, tá? Então tem esses 3 tipos de ROI. A gente vai calcular este aqui, vamos calcular este aqui, eu também vou usar esse aqui, para você ver a diferença que dá, tá? Então esse ROI aqui eu quero que você grave ele, 69,6%. Só esse ensinamento já valeu o like no vídeo, porque só esse ensinamento aqui eu gastei muito tempo para aprender, viu? Então aqui a gente tem as receitas operacionais, ó, 1.382 milhões, isso aqui tem muita gente que confunde, acha que é 1,3 milhões. Mas calma, existe 1.000 milhões? Não existe. Existe 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões, aí vira 1 bi. Então não existe 1.300 milhões. Quando ele fala 1.300 milhões, ele está abreviando contabilmente falando esses milhões, 6 zerinhos na frente, para você entender que isso aqui é 1,3 bilhões, tá? Isso aqui deu muita confusão quando eu estava lendo o fato relevante da indenização da Sanepar, que inclusive a gente vai fazer um vídeo porque ela recebeu o outro montante, e aí tava lá 6.300 milhões. E a galera falou: "Não, isso é só 6,3 milhões". Não, é 6,3 bi. Então aqui é 1,3 bi. O lucro líquido foi 1 bi, ó lá, e não foi 1 bi cravado, né? Foi 1 bilhão e 42 milhões, então 42 milhões aqui, isso aqui não pode ser deixado de levar em consideração, ROI de 69%, e aqui a gente consegue ver o crescimento da receita. Semestralmente falando, comparando os mesmos períodos, 18% de crescimento e 28% de crescimento comparando trimestre a trimestre, um ano de diferença. E aí comparando o trimestre anterior com este trimestre de agora, não teve aumento de receita não, foi 1 milhãozinho a mais, né? O lucro, ele cresce conforme cresce a receita, porque para virar lucro líquido primeiro tem que ter uma receita, depois tirar o custo e depois eu vejo o lucro líquido. Então se eu aumento a receita, a chance de eu aumentar o lucro permanecendo o mesmo percentual de custo é grande. Foi o que aconteceu, olha lá, aumentou a receita, aumentou o lucro, inclusive a margem melhorou, né? A receita aumentou 18% e o lucro aumentou 21%. Então significa que eles estão otimizando os custos, tá conseguindo fazer mais receita, gastando o mesmo tanto, fazendo então mais lucro. E aqui ele começa a dividir a parte de negócios que a empresa tem. Então, negócios de seguro, depois negócios de acumulação, depois negócios aqui de distribuição. E a gente vai ler esses 3 braços da empresa aqui, tá? Então, primeiro, negócios de seguros, que é a parte principal e o core business da Caixa Seguridade. Toda seguradora tem um braço forte também de corretora, porque a corretora faz esses seguros, né? Então, ele ganha com essa taxa de corretagem ali para poder emitir esses seguros. Mas, enfim, em seguros, como patrimônio ali realmente emitido e prêmio emitido é muito grande, tende a ser a maior parte da receita da empresa de seguros, né? Então como que funciona a parte de seguros? Isso aqui eu vou precisar que você assista também o vídeo de BB Seguridade, porque lá no vídeo de BB Seguridade, esse aqui que eu mostrei para vocês, ó, o que tá por trás da queda de BB Seguridade, e aí a gente leu aqui o relatório da BB Seguridade. Eu preciso que você assista esse vídeo para complementar o ensinamento desse vídeo de Caixa Seguridade, porque lá eu te explico muitos detalhes sobre o modelo de negócio da seguradora, tá? Então eu te explico o que é um prêmio, como que ganha prêmio, como que faz para poder esse prêmio virar lucro, como que a gente consegue definir tudo isso. Então lá é bem importante que você assista. Aqui você consegue ver que os prêmios emitidos no segundo TRI de 2024, agora aqui você começa a entender de verdade, foram maiores do que o segundo TRI de 2025. Ué, Léo, por que o lucro tá maior? Precisa assistir o outro vídeo. Porque aí tem finalização de contrato, vencimento de contrato, e o recebimento que ela tá tendo hoje, lucro líquido, não é dos seguros deste trimestre, é de vencimento de seguros do ano passado. Então a gente vai ver esse carrego aí de resultado. Se a gente olha aqui dos prêmios ganhos, né, o que foi prêmio emitido, o que foi prêmio ganho, a gente tem uma diferença
diferenciação. E aí você consegue ver nos 6 meses de 2024, 4,5 bi. E nos primeiros semestres de 2025, 4,8 bi. Teve um aumentinho aí de 6%. E olha que interessante isso aqui, ó. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha os prêmios emitidos. Habitacional, 41%. É igualzinho a BB Seguridade, só que olhando pro agro. Igualzinho, igualzinho. Então, grande parte do market share do Brasil na parte de emissão de seguro habitacional é da Caixa Seguridade. 41% da receita de prêmios emitidos foi de seguro habitacional. E depois vem Vida, que também é bem grande aqui na Caixa Seguridade. Prestamista, que é um seguro de empréstimo do mesmo jeito do habitacional, só que o habitacional é para casa e o prestamista é para outros tipos de financiamentos, tá? Mas é o mesmo conceito. Se não lembra o conceito, volta aí no vídeo que eu expliquei o conceito do habitacional. Em residencial, assistência e outros seguros. Você consegue ver que realmente o habitacional é o que carrega a Caixa Seguridade nas costas, né? Sinistralidade é o quantas vezes é acionado o seguro, 25%. A gente viu que na BB Seguridade, inclusive, deu uma diminuída para 21%, né? Quanto menos sinistralidade, melhor, porque quer dizer que tem menos gente acionando o seguro, logo, menos pagamentos a empresa vai ter que fazer. E olha só o quanto esse sinistro diminuiu, né? De 40% para 24%. Então, teve uma diminuição aí de 15 pontos percentuais. Comissionamento em 21%. Comissionamento das vendas, ok. 21% tá ok. Na margem operacional também teve alta pra caramba, né? No segundo tri, 747 milhões e agora tá 1,2. Então, realmente, cresceu bastante aqui. E aí a gente consegue ver a fatia da representatividade dos seguros. Olha lá, no segundo tri de 2025, 46% do resultado da Caixa Seguridade foi de seguros. Lá no segundo tri de 2024 era 35 só. Então perceba, subiu pra caramba, né? A parte de seguros está representando mais agora. Quando a gente vai para os negócios de acumulação, e aí só fechando aqui a parte de seguros. Pô, resultados bons, né? Não foi resultado ruim, crescimento. A única coisa que caiu foi prestamista mesmo. Então o restante tudo subindo, tudo certo. Eu já ensinei vocês também a olharem relatório mensal de divulgação das seguradoras. A seguradora parece um fundo imobiliário, né? Todo mês solta aí um relatório, que é o relatório mensal. E aí a gente consegue ver, antes de sair o relatório trimestral, como que a empresa está indo. Isso é muito legal. Já ensinei vocês a fazerem isso. E aí, lá a gente consegue comparar. Pô, o habitacional subiu 12%. 12% é bom? É bom, subiu, né? Mas qual foi a média no mercado? Pô, a média no mercado subiu 30%. Então, 12 ficou pouco, concorda? Então, na parte de previdência aqui, ó, as contribuições de previdência caíram do segundo tri de 2024 para o segundo tri de 2025. Então, a gente tem aqui, ó, portabilidade de resgate. Teve muita portabilidade de resgate. Contribuição bruta, que foi o quanto que contribuiu, né? E aí ficou basicamente ali a contribuição líquida, que é o que a gente tem que olhar, de 0,1. Caiu 18% porque no trimestre passado foi 1,2 e no segundo trimestre de 2024 foi 0,3. Então tá tendo menos contribuição para a Previdência. Isso seria esperado por conta do IOF lá. Já expliquei isso também no vídeo de BB Seguridade. Por isso que é importante que você assista. Tem que fechar esse vídeo aqui e ir lá pro outro. Quando a gente olha semestralmente falando, também teve um pouquinho de queda, né? Na capitalização, que é um negócio esquisito, né? Não sei como que o pessoal ainda investe em capitalização. Cara, se você conhece uma pessoa, seu pai, sua mãe, seu tio, qualquer pessoa que investe em capitalização, indica esse canal para ele. Capitalização serve para nada. Capitalização sem rendimento do que o Tesouro Selic. Você é convencido pelo prêmio de, ó, você vai ter a chance de concorrer ao prêmio de 100 mil. Você não vai ganhar esse negócio, moço. Ah, mas não sei, Léo, se eu jogo para poder ganhar. Não, é apostar então em outra coisa. Você coloca um dinheiro para render onde rende mesmo e pega um dinheirinho da pinga, do leite lá que você gasta e vai apostar, né? Aqui não, pô, aqui... Não. Tudo bem, né? Enquanto tiver gente investindo em capitalização, a gente vai estar ganhando mais dinheiro, porque nós vamos investir na Caixa de Seguridade. Então, se você quer investir em capitalização, ao invés de comprar um título de capitalização, compra uma empresa que vende título de capitalização. Porque se você acha que a capitalização é boa, imagina a empresa que vende capitalização, né? Então teve aumento aí nas capitalizações e teve aumento também de 41% na emissão de carta de crédito quando compara com o trimestre anterior, bastante. A taxa de administração, você consegue perceber que caiu, ó, 1,09 para 1,06, só que como tem mais acumulado, a gente consegue ter, mesmo com a taxa de administração menor, mais dinheiro. Imagina, se eu tenho 1 bilhão acumulado e cobro 1%, beleza, se eu tenho 2 bilhões acumulado e cobro 0,5%, ficou a mesma coisa. Então, quando eu tenho 2 bilhões acumulado, eu posso cobrar 0,8. Mesmo assim, eu vou ganhar mais do que 1% sobre 1 bi, né? Então, aqui o resultado foi maior porque tem mais dinheiro acumulado, tá? A reserva é maior. Aí que a gente vê também as reservas de capitalização, cresceu 46%. E aqui os estoques de cartas cresceram 61%. Então, a parte de acumulação da empresa também tá tudo certo. Até agora, nada de errado, não. Nada de errado até agora. Tudo certo com a empresa. A única coisa que impediria a gente de comprar essa empresa seria o preço. Tá tudo bom.
E o preço, tá bom? A gente vai avaliar o preço. Então na parte de negócio de acumulação, aqui a gente consegue ver, ó, 54% previdência, 30% consórcio, 16% capitalização. Capitalização cresceu pra caramba, né? Ainda representa 16%. E aqui, nesta parte, no segundo TRI de 2025, representa 28% do resultado da margem operacional total da empresa, que era 31%. Você vê então que o seguro subiu de um ano para o outro, aumentou sua participação, que isso é bom, né? E a parte de acumulação, que também é bom, deu uma caidinha, mas se manteve ali. E agora a gente vem para a parte de distribuição. O que é esse danado dessa distribuição? Para eu oferecer o seguro, fechar o seguro e tal, porque uma coisa é eu vender o seguro, mas para eu fechar o seguro, como que funciona? Eu preciso de um canal de distribuição. O canal de distribuição da Caixa Seguridade é a própria Caixa Econômica. O canal de distribuição da BB Seguridade é o próprio Banco do Brasil. Então aqui a gente tem também corretagem sobre tudo que a gente faz, né? Quando vende um seguro habitacional, tem corretagem. Quando vende o seguro prestamista, tem corretagem. Quando vende um consórcio, tem corretagem. Quando vende uma previdência, tem corretagem. Quando vende uma capitalização. Então você entendeu? Todo negócio de seguros vai ter receita de corretagem, porque eles embutem a corretagem na venda do seguro, né? Poderia ser até a mesma coisa, só que como não é a mesma coisa, tem que separar esses lucros. Então aqui você consegue ver, ó, que a gente teve corretagem de seguro, 66% das corretagens de seguro e 34% é dos serviços de acumulação que a gente tinha visto antes. E aí juntando tudo no semestre, deu 1,2 bi. É muita coisa, cara. Então da receita lá de 1,8 bi, né, se eu não me engano, do seguro que a gente leu ali atrás, 1,2 bi de corretagem, quase pau a pau, né? Quase pau a pau. A margem operacional ficou ali 898. Entregando aí uma representatividade então de 26%, inclusive era bem maior, né? Bem maior. As corretagens diminuíram de preço e os seguros aumentaram, né? Para poder fazer o seguro representar mais parte agora nessa margem operacional. E aí quando a gente vai pro lucro financeiro, quando a gente vai lá pro resultado mesmo, o que que aconteceu? Eu já expliquei para vocês e eu vou deixar aqui neste vídeo, ó, se você quiser entender o modelo de negócio melhor de BB Seguridade, porque é tanta coisa que eu vou te explicando em vídeos separados, né? Não consigo fazer uma live com você aqui de 3 horas só para te explicar o modelo de negócio de seguros, que é o que eu faço dentro da mentoria. Ontem a gente fez uma live sobre o setor de energia na parte de distribuição. E só para explicar o modelo de negócio, como que funciona tudo, como que funciona o mercado regulado, como que funciona o mercado livre, como que funciona a PLD, que é a venda de energia no curto prazo. Só para explicar isso foi 2 horas. Aí mais 1 hora lendo o relatório, pô, 3 horas de live basicamente. Não consigo fazer isso aqui no YouTube, né? Tem vídeo aí de 30, 40 minutos, o povo já reclama. Espero que você não seja um dos que reclama. Se você tá aqui até agora, nesse momento, e aprendeu alguma coisa nova, só se aprendeu alguma coisa nova, se não tiver aprendido nada, deixa o dislike e fala, pô, esse canal aqui não ensina nada, isso é pra nada. Agora, se você tiver aprendido alguma coisa nova, deixa o like aí, deixa o like, não vou nem pedir comentário, se você deixar o like, você não precisa nem comentar. Então, o resultado das empresas de seguro é dividido em resultado operacional e resultado financeiro, porque o dinheiro que fica em caixa gera um resultado financeiro, que tá aqui descrito, ó, 645 milhões, e o resultado operacional é o que vem das vendas. Então, 1,4 bi de resultado operacional e 649 milhões de resultado financeiro, entregando aí um total, então, de 2 bi e 51 no semestre, tá? No trimestre foi 1,42. Foi 1 bilhão certinho antes e agora 1,42. Perceba, aumentou um pouquinho o operacional e aumentou aqui um pouquinho também o financeiro. E aí, olha que legal, isso aqui é uma coisa muito legal de você ver, hein? Presta atenção, olha só que insight agora, presta atenção. As seguradoras, elas têm muito caixa, tanto que elas têm, pô, 31% do resultado da caixa aqui é financeiro. Quando a taxa de juros está alta, o resultado financeiro da empresa vai ser maior. Quando a taxa Selic está baixa, esse resultado financeiro vai ser menor. Quando tem uma grande proporcionalidade de resultado financeiro na empresa, significa que ela tem muito caixa ou que o operacional dela não está vendendo tanto. Então aqui a gente começa a perceber o primeiro probleminha bem subjetivo da Caixa Seguridade. Subjetivo. Se você for um analista bem criterioso, você vai olhar, pô, 31% de resultado financeiro. Realmente, quando a taxa Selic cair, será que esse operacional vai subir? Porque senão o lucro vai dar uma caída. Diferente da BB Seguridade, por exemplo, que a parte financeira é bem menor. 12%, 15%. Então o operacional é o que está mandando ali. Se a taxa de juros cair, mesmo assim o operacional vai ficar bom, tende a subir um pouquinho, então significa que tá ok, né? Não vai sofrer tanto. Então aqui é o primeiro probleminha. Não necessariamente isso é ruim, tá? Não necessariamente isso é ruim. Mas agora, olha o insight. Essas empresas mantêm muito dinheiro em caixa. E elas têm muita gente assegurada. Se der BO no seguro, elas têm que pagar. Então elas precisam de um manejo muito bom de caixa, certo? São especialistas em caixa. E aqui você tem a composição da carteira delas, ó. Composição agrupada da carteira de investimento. Onde que ela tá guardando o caixa dela? Onde que ela tá guardando? Perceba, aqui a gente consegue ver em junho de 2025, 32% em pré-fixados. Aqui a gente consegue ver, ó, 48% em pós-fixado, Selicão. Aí aqui tem fundos de renda fixa pós-fixados, são os referenciados Trend DI, por exemplo. E só 13%
investimento aqui, ó, em inflação. Por que será? Primeiro ponto, isso aqui pode te enganar falando assim, pô, então eu tenho que investir em pré-fixado. Tava investindo mais em inflação de longo prazo e tal. Isso pode te enganar. Porque, primeiro, o objetivo do caixa da seguradora não é ganhar com marcação de mercado. Esse não é o objetivo. O objetivo é ter liquidez. Então ela investe em pré-fixado de curto prazo, que aí ela consegue fixar o quanto que ela vai render, mas ela sofre pouco marcação de mercado se ela tiver que sair antes. Então o objetivo é diferente do nosso, que investimos no Renda Mais 2065 para poder ganhar com marcação de mercado, porque a duration é muito alta. Então a gente tem objetivos diferentes, mas aqui você consegue ver como que funciona uma carteira por curto prazo na renda fixa. Consegue ver aqui, ó. Tá vendo que você não precisa ser muito gênio para você aprender a investir? É só você ler as coisas com cuidado, ter um pensamento um pouquinho crítico. Não precisa ser gênio. Eu não sou gênio. Você não precisa ser também. Você só precisa prestar atenção, sentar a bunda na carteira e estudar de verdade, né? Então chegando aqui a gente consegue ver já o lucro. Agora aqui tem alguns apêndices, eu não vou passar esses apêndices aqui. Se você quiser depois você pode ler esses detalhes, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, já tem uns 40 minutos que eu tô gravando aí. E aqui tinha já alguns números lançados na BB Seguridade, que eu tinha gravado um vídeo sobre o PEG Rate, só até aqui, né? E agora eu vou ensinar para vocês mais isso aqui e a gente precisa atualizar esses números aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente calcular o PEG Rate, a gente precisa do PL e do crescimento esperado da empresa. Como que funciona o crescimento esperado da empresa? O crescimento esperado é o quanto que ela tem de ROI vezes o quanto de dinheiro que ela deixa na empresa. Recebi 100 reais. Eu vou reinvestir todo esse dinheiro na empresa? Vou. Então é 100 reais vezes o ROI, que é basicamente 1 menos o payout. Se o payout é 0, é 1 vezes o ROI. Então é o 100 reais vezes o ROI. Agora, se eu recebo 100 reais, mas eu vou pagar 80 reais de dividendo e só vou reinvestir na empresa 20, então o que vai crescer a empresa é o 20 reais que eu investi na empresa vezes o ROI. Por isso que aqui o crescimento esperado é essa fórmula aqui, ó, 1 menos o payout vezes o ROI. Então como que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é o payout e qual que é o ROI, pra gente calcular o crescimento esperado, certo? Vou até digitar aqui já, ó, Caixa Seguridade, que a gente vai fazendo os dois juntos. O payout da Caixa Seguridade, a gente pode usar o médio aí, né, que tá na casa dos 90%. E aqui no caso da BB Seguridade também fica na casa dos 90%. Como que eu vejo isso, Léo? Por exemplo, aqui você pode ir no Investidor 10 e aqui na parte de payout você consegue ver o histórico do payout, ó. Aqui em payout você consegue ver o histórico, a média da empresa e você consegue ver o quanto que ela paga consolidado no ano. Se a gente fosse pegar aqui bem justo mesmo que o payout desse trimestre que a gente viu lá foi 92%, a gente poderia pegar aqui sem sombra de dúvidas 85 como a média dos últimos 3 anos. Do mesmo jeito, olhando para BB Seguridade, perceba, é uma empresa que tem uma média de 84, mas você vê aqui que nos últimos anos pagou 87, né? Atualmente está pagando 95, pagou 60 no ano passado, então dá também pra gente considerar a média aqui. Para poder ficar mais justo, eu vou colocar 85% nas duas, tá? Vou colocar 85% nas duas. E aí que agora a gente parte do princípio de que todo tipo de valuation é uma arte exata porque usa fórmula, mas com premissas subjetivas. Então eu subjetivamente estou escolhendo payout. Você pode escolher outro. Ah, eu não concordo que vai ser 85, quero outro. Aí eu vou te ensinar a baixar a planilha no final para você colocar aqui os seus dados. Já vou deixar ela automatizada para você conseguir baixar, beleza? Então o ROI médio da BB Seguridade. A gente pode usar aqueles 3 modelos que eu ensinei para vocês, lembra? O projetivo, o ROI médio e o ROI do exercício. O ROI do exercício é o que eu menos gosto de usar, tá? Porque é o que menos vale. Ou eu vou usar o ROI médio, ou eu vou usar o projetivo. Então eu vou ensinar para vocês aqui agora a olhar o ROI médio, que é basicamente você vir aqui em algum site consolidador e você pega lá o ROI e olha a média da empresa, ó. Você consegue ver que o ROI médio da empresa foi de 72% no caso da BB Seguridade. Então eu vou colocar lá 72,22%. E na Caixa Seguridade, vamos dar uma olhada aqui também pra gente ver quanto que foi na Caixa Seguridade o ROI médio. A gente consegue ver aqui, ó, que o ROI médio foi 26%. Nossa, Léo, que diferença. Lá o ROI tava... Eu até falei pra vocês gravarem, né? Eu falei pra vocês gravarem e eu mesmo esqueci. Vamos olhar lá quanto que tava o ROI? 69, se eu não me engano, né? Ó, 69,6. Léo, aqui o ROI tá 69,6. Será que o Investidor 10 tá errado aqui, falando que a média da empresa é 26? Pois é isso que eu quero te ensinar agora no ROI projetivo. Mas vamos colocar aqui a média de 26,52 primeiro e aí depois a gente faz o projetivo, tá? Então, 26,52, beleza. Então, vamos ver agora qual que é o crescimento esperado da empresa. Perceba, por que o crescimento esperado da BB Seguridade é maior do que o da Caixa Seguridade? Porque as duas vão investir o mesmo tanto de dinheiro que sobrar nelas mesmas, que é 15%. 85% vai distribuir, 15% vai reinvestir nela mesma. E aí, quando a BB Seguridade reinveste nela mesma, ela consegue fazer render, na média, 72%. Já a Caixa Seguridade, só 27%. Por isso que o crescimento esperado da Caixa Seguridade é menor do que a do BB Seguridade. E aí, a gente pega agora, então, o PL atual das duas empresas. Então o PL da Caixa Seguridade está de 9,81 e da BB Seguridade 7,23. Então vamos colocar lá, ó, 7,23 e aqui 9,51. E aí a gente só calcula o PEG Rate. Olha lá, o PEG Rate, ele mede o seguinte: teoricamente, o
crescimento esperado tem que ser maior do que o PL, para a empresa estar descontada. Então, quando o resultado é menor do que 1, significa que a empresa está descontada. Aqui, neste caso do PEG Rate, a gente viu que a BB Seguridade estaria descontada e a Caixa Seguridade não, porque o PL dela é 9,51, o crescimento esperado seria 3,98. É óbvio, você vai decidir comprar a empresa apenas por causa do PEG Rate? Não, o PEG Rate está falando que, olhando para o crescimento projetivo, é esperado que a BB Seguridade cresça mais do que a Caixa Seguridade, tá? E aí você tem que avaliar cenário macroeconômico também. Pô, o agro tá mal, o habitacional tende a ser melhor, então pode ser que esse ROI aí, o médio é 27, mas e o projetivo? O ROI projetivo pode ser maior. Então como que a gente faz o cálculo para ver o ROI projetivo? Então o que é o ROI? Lembra lá, ó, vou até escrever aqui para você lembrar. O que é o ROI? É o lucro líquido da empresa, aí a gente vai pegar o P aqui de projetivo, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Como que eu acho patrimônio líquido, Léo? O patrimônio líquido eu acho no balanço patrimonial. E o lucro líquido projetivo é o projeto, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó, vamos pegar agora a Caixa Seguridade. O lucro projetivo a gente pode pegar, por exemplo, o lucro que a gente teve no semestre, 2 bilhões e 51 e multiplicar por 2, fazendo uma métrica bem conservadora, que é só pegar o que ela fez no semestre e falar assim, pô, ela vai fazer a mesma coisa no semestre que vem. Ela tá crescendo aqui trimestralmente 3%, e na média do ano cresceu bem mais. Ou seja, se a gente só replicar, já é bem conservador. A tendência é que ela cresça um pouquinho sim esse lucro, mas eu tô só replicando para ser bem conservador. Então seria 2,51 bi vezes 2, vai dar lá 4,1. Beleza? Então 4,1 bi é o quanto que ela vai ter de lucro no ano, que é o lucro líquido da empresa. Aí agora eu preciso do PL. Como que eu acho o PL? Eu vou lá no release de resultado da empresa e acho isso aqui, ó, balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial da empresa. Aí eu procuro lá o patrimônio líquido. Patrimônio líquido da empresa é 11,8 bi. Então para eu saber o ROI projetivo, caramba, isso aqui, rapaz, se esse vídeo tiver menos da metade das visu e os likes, eu vou saber que realmente não faz sentido eu entregar tanto conteúdo assim. Então eu pego aqui o lucro líquido projetivo dividido pelo patrimônio líquido, 11,839. Olha lá. Então quer dizer que o ROI projetivo da Caixa Seguridade vai ser de 34,64. Vamos jogar lá, ó, 34,64. Isso é o ROI projetivo. Deu uma melhorada ali no PEG Rate, né? Mas ainda assim ele ficou acima de 1. Ou seja, teoricamente a empresa está mais cara do que realmente deveria estar, porque o crescimento esperado não é tão bom assim. Ah, Léo, mas eu acho. Dá pra você ver o tanto que o valuation é subjetivo. Eu acho que o ROI desse ano vai ser muito maior, porque a taxa ali que vai começar a cair, o pessoal vai começar a amassar de fazer empréstimo. Se começa a amassar de fazer empréstimo para construir casa, para comprar casa e tal, o habitacional vai subir pra caramba. Então eu acho que o ROI desse ano vai ser 50%. Olha lá, já começa a subir. O ROI da Caixa Seguridade deveria ser pelo menos, olha lá, 65% para poder ficar aqui no PEG Rate abaixo de 1. Mas a média aqui que a gente viu foi de 34,64. Vamos fazer a mesma coisa para a BB Seguridade? Porque a BB Seguridade, por exemplo, pode estar inflada, né? 72 na média, mas pode ser que, se a gente calcular o projetivo, não esteja isso. Então o que a gente faz? A gente pega lá a apresentação de resultados da empresa, da BB Seguridade, tá bem aqui, ó, no cantinho, 4,2 bi, e a gente vai projetar, e eu lembro que eu projetei com vocês no vídeo, inclusive uma queda desse lucro. Então a gente pega 4,2 bi, que é basicamente o que a gente projetou para o ano da Caixa Seguridade, é o que a BB Seguridade já faz no semestre. E a gente projetou vezes 2 para ver o no ano, e eu diminuí 3% para poder falar que nesse semestre vai cair 6% de lucro. Ou seja, ficaria 8,2 bi na BB Seguridade. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá no release de resultados, aí se digita Ctrl F, ó, diquinha para você aí, ó, pra você não perder muito tempo. Você aperta Ctrl F, olha como que eu achei, digitei balanço patrimonial e fui procurando. Achei aqui o balanço patrimonial todo, e aqui você consegue ver o balanço patrimonial 9 bi. Opa, Léo do céu, o patrimônio da BB Seguridade é menor, e mesmo assim ela tá lucrando mais? Pois é, por isso que o ROI é grande. Olha lá, então o lucro projetivo de 8,2 dividido por 9,034. Olha o ROI, 90% de ROI, 90%, isso aqui é o ROI projetivo, tá? 90%, mesmo se a gente acreditar na queda do lucro da empresa. E você entende por que teoricamente, tá? Teoricamente, a BB Seguridade tá fazendo mais sentido nesses preços? Olha lá, 90,96, PEG Rate 53, né? 0,53. O Peter Lynch estaria babando aqui nessa empresa, né? E aí, ele adicionou, o próprio Peter Lynch criou o seu modelo de valuation, colocando um Y aqui depois do PEG, que é o de yield. E aí, o que vai mudar? A única coisa que muda é que ele também coloca o dividendo yield da empresa, o dividendo yield esperado da empresa, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou copiar o que a gente colocou lá de cima. Então só vou pegar isso aqui, vou copiar tudo isso aqui, ó, a gente colar aqui para calcular então agora o PEG Rate. Então a gente já calculou o ROI, e aqui não é o médio, né? A gente calculou o projetivo, calculamos aqui o payout médio, crescimento esperado, o PL, e agora a gente tem que ver calcular o dividendo yield projetivo. Como que a gente calcula o dividendo yield projetivo? Através do lucro projetivo. Então a gente já vai calcular aqui o preço teto projetivo da empresa olhando para os dividendos. Inclusive a gente já fez isso com a BB Seguridade. Você que tem a Word, você já consegue ver todos os preços tetos aqui que eu calculo. Você aí que está estudando pela Word vai ver
fazer algum tipo de preço teto projetivo, você consegue ver aqui o que eu usei, que dia que eu usei, né? Que dia que foi atualizado. Aqui, por exemplo, a gente calculou isso aqui no dia 27/8. E aí tá bem certinho aqui o preço teto projetivo da BB Seguridade. Você consegue ver aqui o yield projetivo, ó, tá vendo lá? 10,27. Como que a gente calculou? O payout médio, o lucro que eu acho que ela vai ter e o yield que eu quero receber. Então, o payout médio, o lucro que eu acho que ela vai ter, dividido aqui pela quantidade de papéis. E no caso da BB Seguridade, a gente nem tirou aqui da quantidade de papéis o que tá na tesouraria, tá? Então, seria um pouquinho maior esse yield aqui se continuasse nessas projeções aqui. Então, 10,27 eu já vou jogar lá, 10,27. Aqui a única coisa é que você não vai pôr em percentual, tá? No caso aqui, para essa forma, você tem que colocar em número inteiro. Então, 10,27. O PEG rate da BB Seguridades daria 3,31. E a legenda, eu já deixei aqui para você não se perder, ó. Se ela tiver menor do que 1, vai estar caro, é o contrário daqui, tá? Aqui, se tiver menor do que 1, tá barato. Deixa eu colocar a legenda lá também, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Legenda. Cara, vai ser a que tá maior que 1. E barata vai ser a que está menor do que 1, certo? Isso aqui é a legenda do PEG rate. Agora, quando a gente, ó, coloca o yield lá também, a gente tem essa legenda mais rebuscada que eu tirei deste livro aqui do Peter Lynch, tá? Deste livro aqui do Peter Lynch. E aí, aqui, então, o PEG rate da BB Seguridade tá muito barato. Tá mostrando que a empresa tá muito barata. Tá 3,31. Se tiver maior do que 2, tá muito barato. Então, a gente consegue ver que realmente BB Seguridade parece ser um aporte óbvio na carteira, né? Parece ser um aporte óbvio na carteira. E a Caixa de Seguridade, vamos ver o que que vai dar aqui? Vamos calcular o yield projetivo, que era a promessa do vídeo aqui, que eu ia calcular com vocês. Ó, a última vez que a gente calculou o preço teto projetivo, tava de 14,56, foi lá no dia 23/7. A gente vai atualizar aqui agora, então a gente vai atualizar tudo. Eu vou colocar um payout médio de 85, tá? Você viu que tava 92? Aquele 92 foi o que a gente projetou, porque no trimestre passado ela pagou 92. Nesse trimestre também, pode ser que ela pague 92 no ano inteiro. Mas a gente vai projetar de maneira, né, bem conservadora, 85, e aí depois a gente coloca o 92 ali também. O lucro projetivo que a gente tinha calculado era 4,1 bi, né? 4,1 bi. Se a gente calcula 4,1 bi com o yield exigido do mesmo jeito da BB Seguridade, a gente exigiu na BB Seguridade 8,5. Então na Caixa Seguridade, que é o mesmo negócio, teoricamente eu também tenho que exigir 8,5, a não ser que você sinta mais medo em investir na BB Seguridade, logo você vai exigir mais prêmio lá. Mas teoricamente, na minha opinião, as duas empresas oferecem o mesmo nível de risco. Uma tá mais atrelada ao agro, vai oscilar mais, outra tá atrelada ao habitacional, vai oscilar menos. Mas não vejo assim uma diferença gritante no risco a ponto de exigir menos yield da Caixa Seguridade. Então aqui você consegue ver que com esse projetivo e esse payout, o preço teto da empresa aqui seria 13,67. Então não teria margem para investir, né? 13,67. 14,18 hoje. Se a gente coloca lá e é mais permissivo com ela, coloca o payout de 92, aí você tem uma margenzinha bem curta. Olha a margem da BB Seguridade, 20%. Olha jogando a favor da Caixa Seguridade. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui o lucro, colocar que vai subir 5% o lucro, tá? 4,3 bi. Mesmo assim, com 92% de payout, a margem não chega perto, né? Não chega perto. Então você tem que gostar realmente muito mais de Caixa Seguridade do que de BB Seguridade para aportar na Caixa Seguridade agora. E levando em consideração tudo isso aqui, deixa eu tirar porque eu vou salvar aqui para todo mundo, ó. 0. E o payout vou deixar de 92 mesmo. Vou salvar aqui para atualizar para todo mundo. Você consegue perceber aqui que o yield tá o projetivo de 8,87. Então, olha lá, Léo, mas aqui se você colocar 8,87, você vai ter que mudar o payout, que o payout você colocou 92, exatamente, né? Então vamos mudar aqui o payout, ó. Vou até colocar o payout aqui também diferente, ó, 92. Aqui a gente coloca 92 e aqui agora a gente coloca o yield projetivo. O yield projetivo da Caixa de Seguridade foi de 8,87, tá? 8,87. Então olha para você ver aqui, ó, entre 1 e 1,5 tá no preço justo. Então aqui você consegue ver que a empresa, se a gente olhar de maneira muito simplista, que é o PEG rate, você vai ver que ela tá muito cara, estaria muito cara, né? Acima de 1 é muito cara. Só que se a gente joga ali a parte do yield também da empresa, o quanto que ela paga de dividendo, como que ela faz para pagar, né? A gente consegue, mesmo que ela tenha um crescimento mais baixo, como ela tá pagando bem os dividendos, ela fica ali, né, no preço justo. Quase ficou cara, né? Mas entrou ali no preço justo. Então se você quer comprar Caixa de Seguridade, saiba que olhando pela ótica do Peter Lynch, ela está com um preço muito mais caro do que a BB Seguridade. Se a BB Seguridade, tanto no PEG quanto no PEG rate, ela tá bem mais barato, né? Tá bem mais barato. E a gente também viu aqui nos nossos projetivos a margem de segurança, olhando e visando dividendo, é 20% na BB Seguridade e na Caixa de Seguridade tá de 4%. Tá bem mais apertado, bem mais apertado. Aí vai do que você quer fazer, tá? Eu, como vocês bem sabem, na minha carteira, deixa eu mostrar aqui para vocês para finalizar o vídeo. Como vocês bem sabem, eu não tenho Caixa de Seguridade, tenho uma posição aqui, se eu não me engano, a 6ª posição da carteira de BB Seguridade, quase 1.000 açãozinhas. Talvez eu aumente o meu aporte agora em BB Seguridade. Se eu aumentar, você vai ficar sabendo. É só clicar no botão de se inscrever, dar um like no vídeo, que todo aporte que eu faço você fica sabendo por que que eu fiz, quando eu fiz, que hora que eu fiz, porque eu sempre faço os aportes com essa câmera aí ligada. Espero que você me honre do jeito que eu tô tentando te honrar aqui, que eu tô fazendo meu máximo, 320%. 100% meu, 220 por Deus, para poder te ensinar com a maior didática possível. Até mais, investidores, até o próximo vídeo, que será excepcional.